Nara também, né, filha do Marcos, também está passando mal. Eu queria que você curvasse sua fronte agora, e nós vamos falar também a Deus acerca da Milena, como o pastor Júlio falou aqui. A irmã Milena, esposa do pastor Júlio, também essa semana fez alguns exames, né, pastor Júlio? Já fez uma cirurgia? Fez uma cirurgia na face, né? Interna. E vamos orar para que o Senhor conceda à irmã Milena também a recuperação completa da sua saúde. Vamos orar? Senhor, a igreja do Senhor reunida nesta noite clama pela vida de cada um desses nossos irmãos, pela vida da irmã Milena, pela vida da irmã Marli, pela vida da Maria Ribeiro, pela vida do presbítero Alberoni, pela vida, Senhor, da Camille, pela vida de todos aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma intervenção do Senhor. Olha para o Tiago agora, lá naquele hospital em Belo Horizonte. Põe tua mão sobre a vida, o corpo daquele jovem. Opera, Deus, na vida dele em nome de Jesus. É o clamor da sua igreja que crê no poder do Senhor. Tu és o Deus que sara, que cura, que opera. Tu és o Deus que se importa conosco. Nós não servimos a um Deus indiferente para com as nossas dores, para com as nossas dificuldades. Nós sabemos que o Senhor vê e o Senhor se importa. Por isso nós clamamos por cada um destes nossos irmãos, ó Deus, que sofrem, que passam por dores. Põe tua mão, sara toda enfermidade, arranca todo o mal, mata toda enfermidade em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Por isso nós clamamos ao Deus vivo e poderoso, o nosso Deus a quem nós servimos. Pela fé, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 19, eu quero ler com você hoje o verso 26 e o verso, na verdade, do verso 25, 26 e 27. A palavra do Senhor nos diz assim, João capítulo 19, verso 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Querido Deus, obrigado por esta santa e poderosa palavra, que é a palavra de Deus para nós. Ó Deus, fale conosco, edificando no Senhor, com o poder dessa palavra santa em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos com o propósito nestas próximas ceias, já estamos na terceira ceia desde a virada do ano, e nós colocamos no coração a proposta de falarmos sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, em todos os nossos cultos de ceia, porque também nós colocamos como tema para a nossa igreja esse ano, Carla, a seguinte frase ou expressão: não despreze a sua cruz. Aos discípulos de Jesus, sobre eles, sobre nós, pesa o mandamento do Senhor Jesus, que nós devemos seguir a Cristo, carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir Jesus. Sem negar-se a si mesmo, Daniel, e sem tomar a sua cruz, não existe discipulado, não existe serviço do Senhor. Então nós queremos treinar essa igreja, colocar na mente, no coração deste povo, que aqui serve ao Senhor, de que nós precisamos, não é passível se evitar, de voltar atrás, de não assumir tal compromisso, de levar a nossa cruz, de sobre essa cruz mortificar a nossa carne, o nosso eu.
os nossos desejos carnais, mundanos, que pelejam, que lutam contra a nossa própria natureza renovada, restaurada, a nossa natureza cristã. Não despreze a sua cruz. Tá bom? Estamos juntos ou não? Amém ou não amém? Quem anda desprezando a cruz dele, despreza o próprio Cristo. Então não é possível, sendo um cristão como você é, você dizer assim: eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, ou o que eu gosto de fazer. Porque a cruz é um instrumento de mortificação. Então logo o cristão verdadeiro diz: eu vivo para Cristo, para a glória de Cristo, para o serviço de Cristo, por amor a Cristo. Tudo é Cristo. Amém ou não amém? Quando tomamos a ceia, nós estamos renovando este compromisso que fazemos. Aqui, amados irmãos, nesse texto sagrado, qual nós acabamos de ler, eu gostaria de meditar com os irmãos e pensar um pouco sobre a família com vínculos do Calvário. Aquela família que tem a sua origem no Calvário. Nós temos pelo menos 2 momentos na história bíblica em que nós podemos falar de uma iniciação, uma gênesis, um princípio, de um contexto, um conceito de família. O primeiro, é claro, encontramos em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Em 6 dias o Senhor cria todas as coisas, o homem e a mulher, para que possam se unir diante do propósito de Deus, homem e mulher, unindo-se para, através desta união, formar família, nascer filhos. E acontece que a partir desta união, Adão e Eva, no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz que Adão se uniu a Eva e eles tiveram um primeiro filho, chamado Caim, que foi a alegria do coração de sua mãe. Também este primeiro casal teve Abel. O grande problema desta primeira história, da primeira família criada, é que por consequência, Miguel, do pecado, Adão e Eva tiveram filhos num contexto de pecado, e por causa do pecado, a primeira família da terra registrou o primeiro homicídio. Ô Nete, como é triste, né? Ver isso se repetir nas famílias nos dias de hoje. E se nós formos olhar num contexto mais resumido, Léo, num microsistema familiar, nós enxergamos irmãos tirando a vida de outros irmãos, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, e no seio da família, esta família com vínculos carnais, de descendência, de genética, de heranças culturais. Nós vemos tanta atrocidade acontecer, tanta atrocidade surgir, que a convivência familiar entre irmãos, pai, filhos, num contexto onde o pecado reina, torna-se também um ambiente totalmente desfavorável para que possamos viver em paz, desfrutar a alegria de Deus, da criação, das coisas que o Senhor fez para nós, Silvinha. Pierre, esse final de semana, participou do movimento dos legendários e subiu a montanha. Está ali renovado, cansado, mas renovado. Né, Pierre? E lá o Pierre assistiu muitas imagens bonitas, belas. Tudo Deus criou para nós. É porque que a gente não desfruta? Por que a gente não ama os nossos irmãos como deveríamos amar, de maneira que a presença do outro, na casa, no lar, no trabalho,
fosse algo assim tão bom, tão aprazível, e não é. Eu não sei se lá na sua família existe essa experiência, que quando chega alguém, que o pessoal até costuma dizer a ovelha negra da família, você fala assim, já chegou, vem fulano de tal. Tem isso lá, não? Será que toda família tem isso? Será que tem ou não? Uma pessoa que chega e desintegra o ambiente, que chega e causa o caos, que chega e o problema se instala. Essa família do Éden, que herdou a herança de Adão, do pecado, infelizmente, o projeto de Deus para ela, que deveria ser viver em harmonia, casais, irmãos, sofreu com o pecado, e por via do pecado, ou por causa do pecado, nós não temos mais essa convivência almejada, até pelo Criador, quando criou a família no Éden. O Álvaro, esse é o primeiro momento, a família com vínculos do jardim. A herança é o pecado, a maldade, a desavença. Essa família com a herança do jardim, a primeira experiência de convivência entre irmãos registrado no texto, na história da redenção, é um homicídio. Caim matou Abel. Quando nós chegamos aqui, ao que parece, num contexto totalmente, vamos dizer, impróprio para a abordagem que Jesus faz aqui. O contexto era de truculência, era de virulência, de violência. O contexto aqui era de zombaria, de escarnecer o crucificado. O contexto aqui, até os ladrões que estavam ali zombavam do Cristo que sofria na cruz. A sua coroa era de espinhos, os cravos perfuravam as suas mãos e os seus pés, sangrava o seu corpo. Era uma cena horrível, deplorável. Mas Jesus, parece que num ato de chamamento, uma trombeta que toca a partir do Calvário, chama a atenção de todos nós. Ele não está falando mais de salvação nem de perdão. Ele não está falando mais de sacrifício. Ele não está falando mais de adoração, de culto, de nada disso. Há um chamamento e João registra. Jesus vê a sua mãe. Mulheres ao redor da cruz. As filhas de Eva. Como registra C.S. Lewis no seu grande livro As Crônicas de Nárnia, que virou um filme. Lá ele registra que essas meninas, ou aqueles meninos que estavam ali dentro daquele contexto épico, são filhos de Eva e de Adão por causa do pecado. As filhas de Eva estavam ali assistindo um espetáculo horrível. E na profecia, Barbosa, Lucas 2,35, diz que Maria, quando recebe a promessa de que no seu ventre estaria alocado, acomodado o Criador de todas as coisas, o Cristo o Senhor. Naquele instante, enquanto no seu ventre Maria guardava o Filho de Deus, há uma profecia que diz que ela não teria apenas a alegria de dar à luz, mas a espada transpassaria a sua alma, por causa da dor com que ela veria este filho amado sofrer e padecer no Calvário. A espada que transpassa a alma de uma mãe, de uma mulher, registrado como a Bíblia
faz questão de não somente registrar as coisas boas, Nete, mas também aquelas tristezas profundas da alma. Aqui a Bíblia registra a tristeza mais profunda da alma de uma mãe. Quer ver, quer assistir, quer contemplar o sofrimento de um filho, sem poder assumir o seu lugar, ou sem nada poder fazer. Assim estava Maria, sua irmã, suas colegas, Maria de Magdala, e tantos outros assistindo do seu lado, ao que parece apenas João, dos discípulos de Jesus. José não estava ali, possivelmente José já estava morto. Então o caso de Maria é muito mais dramático, Valquíria, porque Maria agora não está apenas vendo o seu filho morrer cruelmente nas mãos do império dos judeus, mas Maria é uma viúva que vê o seu filho morrer, e que na morte do seu filho representava também a morte de sua segurança. Como mãe, como mulher, quem estaria por Maria? Depois de tudo isso, parecia ser a falência dos seus sonhos, de suas expectativas de vida, de ser uma mulher, de ser mãe. Quem sabe você já vivenciou algo assim? Ou está vivendo agora? Ou já viveu? Ou já ouviu falar que alguém experimentou essa dor? Parece, irmã Lurdinha, que todo mundo que estava ao redor da cruz. Interessante que algumas versões trazem uma adversativa do verso de número 25, que diz: mas aos pés da cruz, ou perto da cruz, para exatamente mostrar a diferença do que vem antes dessa história. O que vem antes, no capítulo 19, Pilatos pega Jesus e apresenta a multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos diz assim: eis o homem. Apresentando Jesus para a multidão, transfigurado, maltratado. Depois, isso no verso 5, o verso de número 14, do mesmo capítulo 19, Vanessa, o próprio Pilatos já toma Jesus com aquela encenação, com aquela ausência de visão real, já toma Jesus com a cruz, a coroa, as vestes rasgadas, despido, seu sangue vertendo do seu corpo ferido, e agora Pilatos chega mais uma vez diante daquela multidão e diz: eis o vosso rei, machucado, ferido, humilhado, um Zé Ninguém. Quem é este? Quem poderia olhar para Jesus com aquela face transfigurada e enxergar ali um rei? Era algo insano demais. Era muito impróprio aquele cenário. E é aí, Valquíria, que o Senhor Jesus então introduz mais dois eis. Primeiro, no verso 5, eis o homem. Verso 14, eis o vosso rei. Verso de número 26, quando Jesus fala, Jesus olha para a mulher, para a sua mãe, Dani, e diz assim: mulher, eis aí o seu filho. Mulher, eis aí o seu filho. E ele olha para o discípulo e diz: eis aí a sua mãe. Que vínculo familiar existe entre Maria e João? Humanamente falando, nenhum. Eles não são parentes de sangue, próximos,
consanguíneos, descendentes, imediatos. João não é herdeiro de Maria. Mas no Calvário, irmã, está dando para entender, irmã? Está ou não? Mas no Calvário, irmã, parece que Jesus quer estabelecer um novo vínculo familiar. Que não é mais só esse vínculo genético. Um pregador antigo que eu ouvia com muito prazer, fala que ali Jesus estava desfazendo a ditadura do DNA. Porque até então, para o judeu, família tinha um sentido de etnia, descendência física, consanguínea, herança de sangue, genética, de DNA, de tradição, de cultura. Isso é família. Aqui, vai muito além. Jesus está mostrando que, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, que no Calvário existe um vínculo que vai muito além da herança genética que nós herdamos dos nossos pais. E é por isso que no Novo Testamento, o apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 9, que há uma descendência de Abraão, que não é uma descendência física, mas uma descendência espiritual. E aqui Jesus fez questão de mostrar para o mundo, para os discípulos, que ele estaria de fato demonstrando que ele estava estabelecendo o início de uma nova forma de entender e de ver a família, um novo conceito. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver comigo em Marcos, capítulo 3, do verso de número 31 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: olha, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aqui a referência de mãe e irmãos é Maria e os filhos que Maria teve com José. Jesus teve irmãos carnais. Porque depois do mesmo texto ele fala, não, irmãos, meus irmãos, ele faz uma distinção entre os irmãos que estavam à sua volta e os irmãos que estavam à sua procura. Há uma distinção aqui. Os que procuravam por Jesus, procuravam com Maria, porque com Maria tinha um laço de sangue, um vínculo consanguíneo. Quem está aqui hoje com o pai, com a mãe, com o filho sentado ao redor aí? Quem está? Levanta a mão assim. Minha família está aqui. Está aí? Sua família está aí? Olha para seu pai, para sua mãe, para o seu filho, fala, está aqui, minha família está aqui. Mas Jesus nos criou uma outra família, que de repente se você olhar para frente, olhar para trás, e você não enxergar do seu lado, atrás ou à frente, alguém que não é consanguíneo, não nasceu da mesma barriga, do mesmo ventre que você, não é originado do mesmo pai que você, se você olhar para ele e ver ele diferente de você, o cabelo, o olho, a cor da pele, seja lá como for, você pode olhar para ele pelo vínculo do Calvário e dizer, não, esse também é meu. O mundo não entende isso. Murilo, o mundo não enxerga isso. E Jesus continua dizendo a eles, olha, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele, verso 34, então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem são eles? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Estes são,
irmãos, e também eu posso chamá-las de mães. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amados irmãos, ali, quando Jesus olha para Maria em primeiro lugar, e enxerga e vê Maria, não apenas uma mulher que sofre a espada transpassando o seu coração, mas ver uma viúva. Uma mulher que precisava de atenção. Será que Maria chorava? Será que Maria estava carente? Jesus olha para ela e se preocupa imediatamente com as suas necessidades. Cuidado de um filho. Nesse aspecto, querido irmão, o Senhor Jesus nos dá o modelo, Rafael, o exemplo de que nós filhos precisamos da mesma maneira preocupar-se com os nossos pais, com os nossos parentes, com aqueles que nós temos um vínculo. Jesus olha para Maria e diz: mulher, você não vai ficar só. Jesus provê para Maria uma pessoa que seria para ela uma fonte de cuidado. Você não vai estar só. É importante na igreja como a nossa, irmãos queridos, olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. É muito importante numa igreja como a nossa, aonde as pessoas que estão aqui, sobretudo os viúvos ou viúvas, sintam-se membros dessa casa, membros desta família. Porque é muito fácil nós desprezarmos aqueles que já não têm mais o esposo, a esposa ou filhos ao redor, para poder representar, para poder proteger, para poder atrair a gente por causa de algum interesse. Olhemos para essas pessoas como Jesus olhou. Seja você para ele uma fonte de esperança, de carinho, de afeto. Olha para quem está do seu lado. Ao invés de você ser indiferente com as dores, as necessidades de quem... Olha para ele e fala assim: Senhor, faça de mim um instrumento na vida do meu irmão, para que eu possa servi-lo para a sua glória. Mas agora, além de representar isso para aquela mulher, Jesus agora está dizendo: eis o teu filho, e eis a sua mãe, para dizer que, para além de um vínculo genético, nós temos um vínculo de fé. E aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão e minha mãe. Aquele que faz a vontade de meu Pai, este faz parte da minha família. Eu acho muito maravilhoso quando Paulo fala, lá em Gálatas, no capítulo 6, Paulo fala sobre a família da fé. Paulo fala sobre os domésticos da fé. Paulo fala sobre aqueles que fazem parte de uma comunidade que pode, de um núcleo comunitário que pode ser chamado de família, mesmo sem terem um vínculo, um laço genético, sem nascerem do mesmo pai ou da mesma mãe. Se você abrir sua Bíblia comigo, em Efésios, eu acho extraordinária a palavra do Senhor nosso Deus. Porque lá em Efésios, ele fala, do verso 13 em diante, Paulo escreve, é claro, inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou usar o óculos aqui, irmãos, por favor, porque agora a letra aumentou. Eu vou ler do verso 11. Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados de incircuncisão, pelos que chamam, olha a separação, incircuncisão e circuncisão, judeu e gentil, uma separação feita no corpo,
por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança e à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Por quê? Porque um é judeu, descendente de Abraão, outro é gentil. Um vem da genealogia de Enos, outro vem dos filhos de Caim. Se separaram. Embora tenhamos um tronco único, Adão e Eva, nos separamos por causa da fé. E agora o Senhor Jesus vem, eu li até o verso de número 13, Paulo escreve dizendo: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro, a inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois povos em um corpo só, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz, você que estava longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Não mais membros da família de Adão e Eva, não mais membros de uma família com vínculo no jardim do Éden, mas agora membros de uma família com vínculos na redenção de Cristo no Calvário, redimidos para ser uma nova criatura e fazermos parte de uma família que é celestial, a família da fé. É por isso que entre nós, irmãos, nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, meu irmão. Somos um só corpo, uma só família. No mundo ainda prevalece essa inimizade, essa desavença, essa contenda. Um país lança bomba no outro, outro país lança míssil em outro país, mas aqui entre nós mostramos amor, consideração, respeito, porque nós olhamos para uma mulher que não é minha mãe de sangue, e eu posso dizer: a paz do Senhor, minha mãe, eu te considero como minha mãe espiritual. E tem aqui mães que se levantaram para ser mães espirituais de filhos que nunca nasceram do seu ventre. Mas é porque no Calvário o vínculo é outro, não é apenas um vínculo carnal, mas um vínculo da fé. O que nos une é maior do que a força que nos separa. O que nos une é a fé em Cristo Jesus, e o vínculo que há entre nós é o amor do Calvário, que não nos deixa separar, porque nós estamos vinculados por uma nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amarrados, vinculados, aliançados pelo amor, pela fé em Cristo Jesus, pela obra da redenção, pelo Calvário. O Senhor desfez a inimizade e Ele nos uniu. Não há ódio, não há mágoa, não há ressentimento, não há raiz de amargura que possa nos afastar um do outro, que possa trazer inimizade entre nós, porque pelo poder do Calvário, todas essas coisas caíram por terra no meio do povo de Deus. E é por isso que nós vivemos com a cruz nas costas, caminhando deste mundo, olhando para o céu, mas sabendo que a nossa vontade nós crucificamos na cruz e vivemos para a glória de Deus, o Senhor, nosso Salvador. É para isso que nós estamos aqui, com vínculos do Calvário, uma família da fé, uma família espiritual, uma família poderosa, uma família que não se separa, mesmo que o mundo acabe, Abilene. Acabou o mundo. Para onde foi esse povo?
Ah, não, meu filho eu vou levar comigo. Ah, minha esposa eu vou levar comigo. Ah, meu pai, minha mãe eu vou levar comigo. Não, não é assim. Vai conosco os que creem em Jesus Cristo Salvador. Se você não tem alguém na sua família que ainda não creu em Cristo, se esforce. Pregue para ele. Ore por ele. Busque a conversão dele. Para que você no dia final, ao subir para a eternidade ou ir para onde o Senhor preparou para nós, todos juntos como família, estejamos lá. É interessante que no capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus disse assim: olha, eu vou preparar-vos lugar. É claro que o lugar que Jesus foi preparar não foi um campo de futebol para quem gosta de jogar bola no dia de culto, né, pastor Zé? Os miseráveis estão querendo aí jogar bola no dia de culto. Vai, eu vou jogar uma maldição na vida deles. Brincadeira, irmãos. Nada a ver com Calvário, né? Mas para esses que querem fazer essas coisas fora do contexto da adoração, que não priorizam, que não adoram o Senhor, queridos irmãos, lá, juntos, como família, nós estaremos diante do Cordeiro para adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós somos uma família que não deixa ninguém para trás. O pastor Israel está falando lá com um grupo de jovens que ninguém deixa ninguém para trás. Aqui também nós não deixamos. Eu estava dizendo o seguinte, agora eu lembrei. Ele não foi preparar um campo de futebol. Foi. Ele não foi preparar um campo de guerra para você que gosta de ficar brigando com os outros. Ele não foi preparar uma universidade para você que gosta de estudar e ter títulos de grandeza. Ele não foi preparar para você um país para você comandar e ser a grande autoridade, o ditador daquele lugar. A palavra do Senhor diz que ele foi preparar uma morada, uma casa, é comunhão, é alegria na presença do Senhor, para que onde ele estiver, estejais nós também. É uma casa, é um lugar aonde nós vamos morar, viver, estabelecer uma comunhão viva, plena, dinâmica com o Salvador. É para lá que eu quero ir. Como família, família não mora no estádio de futebol, família não mora num campo de batalha, família mora numa casa, e ele foi preparar para a sua família uma casa para morar. Né, Barbosa? É para lá que nós queremos ir. É por isso que Jesus, num contexto todo improvável, um cenário todo estranho, ele olha para a mulher e fala: olha, a família tem valor. Não somos nós, ou a nossa geração, que busca a desvalorização da família? Não somos nós que olhamos hoje, nos nossos dias, um esforço, uma narrativa, um esforço de nossa sociedade, de nossa geração, aonde eles querem e intentam destruir os valores da família? Nós cruzamos os nossos braços, nós nos silenciamos diante dessa verdade. Quando Jesus estava para morrer, as suas últimas disposições foi essa: mulher, olha aí o seu filho. Filho, olha aí sua mãe. Há um vínculo muito forte entre nós, que nós não podemos desprezar, da fé, do amor, da esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não despreze essa família, meu irmão. Não despreze essa comunidade. O autor da carta aos Hebreus disse aos irmãos, dizendo assim: olha, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Tem gente que prefere ir para qualquer outro lugar, menos ir para a igreja. Dia de culto, eu vou jogar uma bolinha, eu vou assistir o futebol, eu vou fazer alguma coisa, eu vou passear, eu vou em algum lugar, mas não vem. Há aqueles que o trabalho é mais forte do que toda a opção, toda a força que o atrai para o culto. Quando ele está diante do seu compromisso, essa força diminui.
porque para ele o envolvimento com as coisas do mundo é forte demais. É por isso que o salmista dizia: alegrei-me quando? Alegrei-me quando me disseram, eu vou na casa do Senhor. É assim? Vamos é plural. Vamos é nós. Vamos é juntos, é gente, é comunhão, é comunidade. Vamos. Porque na casa do Senhor sempre pressupõe uma família. Eu queria te dizer uma coisa, irmão. Nós estamos vivendo num contexto de guerra, num contexto de tragédia em Minas Gerais. Eu queria que você usasse a dor que você sente por causa de tudo que está acontecendo. A dor dessas pessoas, eu queria que você usasse como uma oportunidade para afirmar o seu amor pelo próximo. Entendeu ou não? Entendeu? Aproveite tudo que você está vendo de notícia no mundo. No Irã, fala-se em 43 mil mortos por causa dos protestos. Agora a guerra vai trazer um outro número assombroso. Já morreu gente em Juiz de Fora, morreu gente em Ubá, está morrendo gente por causa das chuvas em outras cidades. Aproveite o impulso da dor para afirmar o seu amor pelo próximo. Jesus estava lá, doendo todas as partes do seu corpo, mas ele se preocupou com sua mãe e com João, discípulo. Ele diz: olha, a família é isso aí. Quem faz a vontade do meu Pai faz parte dessa família de Deus. Você pode curvar sua cabeça agora? Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Com aqueles que estão desanimados, nós devemos orar para que Deus os fortaleça, aos enfermos para que Deus os cure. Não ser indiferente para com ninguém. Vai ser povo de Deus. Eu queria convidar para me auxiliar aqui na ministração da ceia, pastor Júlio, pastor Israel, pastor Marcos, pastor Sebastião, presbítero Joel, presbítero Luiz, se tiver aí, presbítero João Sattler, presbítero Adilson, diácono Milton. A ceia do Senhor, irmãos, é um momento tão sublime para a vida da igreja, que na ceia nós estamos declarando até que o Senhor Jesus venha, que nós nunca, jamais nos esqueceremos do que Ele fez. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você pode falar com o Senhor agora? Fale com o Senhor, meu irmão. Põe a mão no seu coração assim, converse com Ele, fala: Senhor, olha, eu queria tanto que os vínculos do Calvário fossem estabelecidos com poder e força entre mim e meu irmão. Tem um hino, Valquíria, que a gente canta, fala sobre a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras entre. Vocês lembram? Não? Você lembra? É isso aí. A aliança dos. Como é que começa, Dani? Como é que começa? Não é, Adriana? Então é assim, ô Valquíria, ó. Como é precioso, irmão, está trouxe a nós a
somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Pois recebi do Senhor que também vos entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora e, juntamente com o pastor Júlio, você vai orar, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O pastor Júlio vai orar consagrando os elementos da ceia do Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e lembrasse do preço que Cristo pagou para que eu e você fôssemos uma família em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, meu Pai, nós entregamos, meu Deus, esses alimentos em suas mãos, o pão e o vinho, que simbolizam no corpo do Senhor Jesus e sangue. Meu Deus, que nesta hora, meu Deus, nós vamos, meu Deus, colocar nossa vida na Tua presença. Meu Deus, que nós possamos, meu Deus, continuar tendo esse privilégio para sempre participar, tem condição de participar, ó Deus, do pão e o vinho. Meu Deus, abençoa, meu Deus, cada um que está presente, meu Deus. Que possa, meu Deus, ficar, ó Deus, firme na presença do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava com saudade de ver o presbítero Lenito orar. Só que ele esqueceu do negócio, Tete. Ele termina assim: não é no meu nome, mas é no nome do Senhor Jesus. Fala aí, uai. Nós oramos e entregamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Não é no meu nome, mas é no nome do Senhor Jesus. O presbítero Lenito é uma bênção, irmãos. Toma, Senhor. Queria convidar você que vai participar da ceia do Senhor, você que talvez é de outra igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, com seu pastor, com seus irmãos de lá, a também ficarem de pé, para que nossos obreiros vão até o seu encontro e você receba também o cálice, que agora está moderno, né, pastor Júlio? Que agora tem o pão e o suco para você no mesmo cálice. Você pode ficar de pé enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor. Como emblema de vergonha, dor, mas eu amo essa cruz, Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Você pode dizer: sim, eu amo. glória. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
pode levantar uma das suas mãos e dizer: sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de cruz, é por uma coroa trocar. Vamos ouvir só a igreja? Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem. Até morrer. Eu levarei. Eu também. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você tem coragem de anunciar que esse Cristo que morreu na cruz do Calvário foi humilhado na visão de muitos? Ele morreu por você, e Ele não ficou lá naquela cruz do Calvário. E nós estamos aqui fazendo um memorial deste sangue que foi vertido na cruz do Calvário, porque este mesmo sangue lavou as minhas feridas, perdoou a minha dívida, perdoou os meus pecados. E como uma família, eu queria fazer um convite muito especial para você. Você vai trocar esse cálice com o irmão do seu lado e você vai orar por ele. Você tem coragem de orar por alguém como o seu irmão? Agora é hora de você adotar um filho aí, mães espirituais. Agora é de você adotar um irmão aí, como igreja de Cristo, como uma família de Cristo, comprada por Cristo. Ore por este irmão agora que você trocou esse cálice. Família do Senhor seja uma família cheia da presença, da graça do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você pode cantar isso? Até morrer eu a vou clamar. Levarei eu também Minha cruz. Pastor Júlio. Agora nós teremos a oportunidade, por causa de Cristo Jesus, comer do seu corpo. E você sabe que Cristo Jesus nos orienta. Antes de ceiarmos, o apóstolo Paulo deixa bem claro
aquele que tomar a ceia indignamente, ele vai sofrer consequências drásticas. Mas por nós cremos na mensagem da cruz e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, de todo o nosso coração, nós passamos a ser dignos, por causa de Cristo, para comer deste corpo. Eu gostaria que neste momento você confessasse a Deus e agradecesse pela oportunidade, pelo perdão que Ele está nos dando essa noite. E após fazer isso, nós iremos comer do corpo de Cristo e beber o seu sangue. Alguns segundos vamos orar. Ore aí. Oremos todos. Pai eterno, nós sabemos da seriedade. Por isso, Senhor, nós aqui, confiando no Senhor, nesta mensagem da cruz, confiando, ó Pai, como o Senhor disse, está consumado. Nós, Senhor, tomamos posse, ó Deus, da nossa vitória. Cremos no perdão. Você agora, neste momento, pode comer do corpo e beber do sangue de Jesus Cristo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você pode cantar? É morrer, eu a vou proclamar. levarei eu também minha Cruz, é por Uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem. Você pode, quem pode dobrar os seus joelhos e orar por alguns minutos? É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude cruz, Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. cante. Sim, eu amo a mensagem. Da cruz, Você pode erguer a sua voz e dizer: até morrer, eu a vou proclamar. levarei eu também minha cruz, de cruz, até por uma Coroa trocar. Vamos à igreja em uma só voz. Sim, eu amo. Sim, eu amo. a mensagem da cruz, é morrer, Eu a vou proclamar. Levarei eu também
por uma coroa. Você pode glorificar a esse Deus e aplaudi-lo. A Ele toda a honra e toda a glória. Meu irmão, nós estamos chegando ao final. Eu queria só te lembrar, amanhã nós teremos culto de oração da Arca da Aliança às 19 horas. Terça-feira, a nossa exposição da carta aos Romanos às 19h30. Quarta-feira nós vamos começar a aula do nosso seminário. Você que não fez inscrição, você pode procurar a irmã Shirley, fazer a sua inscrição e matricular, no seminário. Nós teremos aí uma temporada de estudos. Você vai poder fazer o curso básico, médio e bacharel em teologia. É uma extensão do seminário teológico lá de Cianorte, da nossa IPRB. Se você quiser mais informações, procure a irmã Shirley. E na quinta-feira nós teremos o nosso culto, que também vai ser uma bênção. Não fique de fora. Quero fazer um apelo aqui para os pais, para não deixar de trazer os seus filhos na escola bíblica dominical. Vivemos um tempo, irmãos, estranho, em que, se os nossos filhos não estiverem firmados, fundamentados na palavra, na comunhão da igreja, eles estarão correndo muito risco lá fora. Eles serão presa fácil. Então não descuide da educação, da vida espiritual dos seus filhos. Se treinando e educando na escola dominical já é difícil, imagine sem. Nossos professores estão sendo dedicados, treinados para oferecer aqui o melhor, a melhor educação, a melhor formação para os nossos filhos. Não perca essa oportunidade. As nossas aulas também de música estão funcionando durante a semana. Você pode procurar, a nossa escola de música também, dá o seu nome. Hoje o presbítero antes está ausente, porque ele foi atender um convite, e por essa razão ele não está conosco hoje à noite, tá bom? Vamos ficar de pé então para a gente... Está chegando o acampamento, pastor Israel? Queridos, o pastor acabou de relembrá-los da importância de incentivarmos os filhos a estarem assíduos nos trabalhos da igreja. E hoje nós demos uma palavra pela manhã, e parece que eu e o pastor Eliab tinha combinado, parece que a gente está bem alinhado sobre as palavras de unidade. Nós tratamos sobre isso ontem, no encontro com os jovens, hoje também. Então, se o seu filho ainda não se inscreveu, procure saber, o incentive. E você, jovem, me procure também, ainda restam vagas. Temos certeza que vai ser um tempo muito especial, cheio da presença de Deus, e você não pode perder. É melhor você pagar para o seu filho final de semana lá no acampamento que ele ficar em casa. É mais barato. Escuta o que eu estou te falando, não é não, pastor Israel? Qual que é o valor? 350. Um lanche você vai pagar para ele no final de semana que ele ficar lá, você pode ter certeza que vai ficar mais 350. Uma pizza, não é? Quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão assim, só para mim te conhecer, pela primeira vez. O senhor? Que bom. Quem são eles? Sua família? É mesmo? São daqui de Valadares? Sejam bem-vindos, viu? Vocês são da nossa família também, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tem mais alguém? Quem são, Wesley? Seu cunhado? Qual o seu nome, querido? Maicon. E a irmã? Vilma. É a mãe da... Uai, Mayra, cadê a Mayra? Uai, Mayra, sua mãe? Que coisa boa. O João está aqui, Seja bem-vinda, irmã. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Tem na galeria aí? Tem, tem não, né, Vitor? Tem, Vitor? Quem é, Vitor? Seus colegas? O Vitor está trazendo o Vila Isa todo para... Hã? Aí, Vitão, o pastor Júlio está mandando você fazer a inscrição hoje para a turma toda aí, viu? Tem mais alguém aqui embaixo? Não? Tem? Irmão, colega do Zé Roberto, como é que ele chama, Zé Roberto? Antônio. Ei, Antônio, seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Zé Roberto chamou o Antônio para vir, deixou o Antônio sentado lá atrás, vamos trazer para sentar aqui do seu lado.
A Regiane está falando aqui que o presbítero Ronaldo está triste porque a Zilanda viajou. Sem o Lucas e sem a Zilanda, o Ronaldo não é a mesma pessoa, irmãos. Olha lá com a cara dele. Vamos ficar de pé então para a gente orar? Louvado seja o nome do Senhor. Jailson também, né, Luzia? Jailson também está ausente, foi atender um convite, né, Luzia? Foi atender um convite, levou a igreja inteira. Conselho para ele semana que vem, viu? Hã? Pois é. Vem cá, presbítero João Neto, orar. Hoje é ceia, verdade. Como é que ele sai assim? Vem cá, presbítero João Neto, vamos orar. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque é um dia especial. E nós nos deslocamos para vir até aqui, para glorificar e exaltar o teu santo e glorioso nome, para oferecer a ti um culto de gratidão por tudo que tu tens feito. Com bem sabemos e temos feito, temos orado, ó Deus, pelas nações, orado, ó Deus, pelas catástrofes que está acontecendo, orar, ó Deus, por a igreja perseguida. Nós não cessaremos, continuaremos, ó Deus, intercedendo para que o Senhor venha cumprir a tua vontade, livrá-los, ó Deus, porque são dias difíceis, mas o Senhor está conosco. Leva o teu povo em paz, Senhor, e dá a tua bênção. Ajuda-os, ó Deus, durante essa semana, sustentando-os, ó Deus, com a tua poderosa mão e dando-os graça, entendimento, sabedoria e unção vinda de ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Faça assim com a sua mão, ó. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda essa igreja, hoje, para todo sempre. O povo de Jesus diga: